Boa noite, pessoal. Wellington Mall falando aqui. A gente sabe, né, que o Bitcoin, por história, é um ativo de alta volatilidade, na verdade. Então, é um tanto quanto incomum, né, a gente ter essa baixa volatilidade. Então, nessa semana, a Glass hoje busca entender alguns dados on-chain, alguma questão de mercados derivativos, mercados futuros, para a gente ver como que essa baixa volatilidade ela teve também nos outros bear markets que a gente teve e como que ela se comportou, né? Se ela precedeu qual tipo de movimento, né? Para a gente é isso que a gente tenta fazer, a Glassnode faz, né? Comparar a situação que a gente tem hoje nos dados on-chain e off-chain, para a gente comparar com o que a gente teve no passado e ter uma noção do comportamento do investidor, o que pode vir a acontecer. Volatilidade implícita das opções, tá? Então, essa volatilidade implícita das opções também está hoje em regiões de mínimas históricas. E a mesma coisa que a gente comentou da volatilidade lá no início, às vezes que a gente teve essas volatilidade tão baixa, essa volatilidade ela precedeu um evento de volatilidade alta. Então, nos últimos eventos que a gente teve aqui, né, de 2021 para cá, todos esses eventos eles precederam uma volatilidade do preço caindo, né? Então, a gente teve aqui esse mínimo de volatilidade na máxima histórica aqui de abril de 2021, que a Glassnode a gente também considera que o bear market ele iniciou justamente nessa região aqui, porque outros indicadores de dados on-chain de lucratividade não chegaram a bater máxima histórica, assim como os preços bateram. Então, a gente teve essa volatilidade mínima aqui, né, volatilidade implícita em regiões de mínimas, e a gente teve o mercado caindo 50% na sequência. A outra vez que a gente chegou nessa região foi aqui em janeiro desse ano, né, então foi quando a gente perdeu aqui, basicamente confirmou o bear market mesmo, né, a gente teve esse evento de volatilidade para baixo do mercado, e também aqui o evento que precedeu a Terra Luna, aqui, né, o colapso da Terra Luna. Então, a gente tinha volatilidade implícita das opções baixas e a gente teve o evento da Terra Luna que fez a volatilidade aumentar e os preços vieram para baixo, né? Então a gente está nessa mesma região novamente aqui, então mais um indicador mostrando para nós que a gente provavelmente vai ter um evento de volatilidade, né? Só que todos esses outros eventos que a gente teve aqui, a gente tinha um mercado que estava muito alavancado. Tá? Esse mercado estava muito alavancado mesmo, em mercados futuros, em mercados derivativos, em opções. Então, a atual situação que a gente está aqui, a gente não tem um mercado tão alavancado. Então, vamos ver como que esse mercado vai reagir. A gente vai começar a olhar essa questão da alavancagem no mercado daqui para frente também. Falando, né, a gente falou dos mercados futuros, falamos das opções, agora a gente vai olhar o volume de negociação nos mercados futuros em dólar, tá? Então, hoje, o volume negociado nos mercados futuros, ele está em regiões de mínimas que a gente volta lá para dezembro de 2020. Essa região de 2020, ela foi a máxima histórica na época, que foi quando a máxima histórica de 2017, 2020, ali, era 20 mil dólares que o Bitcoin bateu. Essa máxima histórica aqui era a máxima histórica do preço do Bitcoin naquela condição, né? Então, a gente teve esse mesmo volume de negociação aqui de 24 bilhões de dólares por dia sendo negociados, e a gente volta para essa faixa de volumes negociados no Bitcoin nessa mesma faixa que estava lá em 2020. Então, a gente tem realmente o mercado voltando, dando passos para trás aí nessa questão de volume financeiro, de volatilidade e tudo mais, chama bastante atenção para nós isso, tá? Dando continuidade aqui nos mercados futuros, a gente vai analisar agora os mercados futuros, só que levando em consideração os bitcoins, tá? Então, quando a gente coloca o Bitcoin para a margem, né? Então, a gente pode, quando a gente entra no mercado futuro, a gente tem que botar lá uma certa margem para fazer as negociações, a gente pode deixar em uma stablecoin, né, um SDT, por exemplo, ou a gente pode deixar em outro criptoativo, né? Geralmente o Bitcoin ou o Ethereum, as exchanges oferecem essas paridades, né? Então a gente vai olhar aqui a quantidade de bitcoins que está sendo usado como margem para os mercados futuros, tá? Então depois do evento aqui do Terra Luna, aqui em maio desse ano, a gente teve um aumento de 80% de bitcoins sendo usados como margem nos mercados futuros, tá? Então, hoje está batendo a máxima histórica aqui de mais de 633 mil bitcoins usados como margem nos mercados futuros, tá? Então,
Isso sugere para nós que os altos níveis de especulação e de montagem de posições que a gente tem hoje dos investidores, muito provavelmente é de montagem de posição hedge, um estilo de operar de institucionais, né? Então, chama atenção para nós justamente essa questão do smart money, de investidores mais profissionais estarem entrando para o mercado. Então, a gente ter esses bitcoins sendo usados como margem mostra para nós a maturidade que o mercado está cada vez construindo, que está cada vez construindo uma estrutura melhor, assim, né, para a rede Bitcoin, tá? Peraí, volta lá. Perfeita a colocação que você colocou. Perfeito. Nossa. Rapaziada, estilo hedge é o que os fundos usam. Se você tem que gastar dinheiro, dólares, para você ter margem para você operar, ou você usa o próprio BTC, que é um ativo. O cara troca o dinheiro pelo BTC, porque ele entende que o BTC está num ponto de fundo. Ele usa o BTC de garantia e ele trava em outro ativo mais forte. Mais forte que eu falo, não é o preço, a volatilidade. Aí ele casa nessas operações de hedge. Aqui no Brasil, isso daí é operação de bolsa profissional. O cara usa, por exemplo, a Petrobras, a Vale, como garantia, e ele compra a ação ABC, ação Y, tal. Dando essas ações sólidas, Itaú, Vale, Petro, Bradesco, como garantia. Isso que o Wellington está mostrando, é mostrando que o mercado profissional, ou seja, os fundos de investimentos, estão dominando as posições agora. Adivinha quem vai ganhar mais dinheiro lá na frente? As pessoas físicas ou institucional? Wellington, desculpa te atrapalhar e continuar. Não, excelente. Excelente. É isso aí, mostra, né, que a Glass vem trazendo, a gente vem falando também, né, que os investidores profissionais, né, os institucionais, eles entraram em 2021, né? Então a gente já viu em outros relatórios, outras semanas, até a questão de tamanho de movimentações, né? Então, volume financeiro que começou a ser movimentado no Bitcoin, na rede Bitcoin, de 2021 para cá, tipo, subiu muito. Então, e essa questão de eles estarem usando os BTCs como margem aí para montar de posição hedge, comprava isso, como o Viana também acabou de falar. Vamos Só lá, para terminar, passar para o próximo gráfico, uma frase do JP Morgan. No mercado de baixa, que as verdadeiras ações, os verdadeiros ativos voltam para os verdadeiros donos. Eles não aproveitaram a super alta. Agora, meu amigo, segura, que quem vai aproveitar e fazer a festa é o institucional, porque ele abriu um olho e dois olhos para esse mundo. Bom, o próximo indicador aqui, ele é um indicador que a gente vai tentar buscar o nível de alavancagem que o mercado tá? Então, a gente compara o número de contratos abertos com o balanço total de bitcoins dentro das exchanges, né? Para saber o quão o mercado está alavancado. Porque quando você compra o teu Bitcoin e quer investir para longo prazo, você tira o teu Bitcoin da exchange, né? Então, se o teu Bitcoin está lá dentro das exchanges, a gente pode usar, as exchanges usam esse teu Bitcoin como uma forma de alavancagem, como a gente acabou de ver, como margem, né? Dos mercados futuros. Então, a gente vê nesse indicador aqui que a gente tem um crescimento dos mercados futuros aqui, né, comparado com a quantidade de bitcoins dentro das exchanges, tá? Isso também indica para nós que a baixa liquidez que a gente viu nos mercados futuros pode causar também um baita do impacto no mercado à vista, se a gente tiver um evento de desalavancagem. Então, a gente tem, né, todos esses bitcoins usados como alavancagem aí, ou como montagem de posição hedge, que eles devem estar posicionados para ambos os lados, porque a gente não tem nenhum viés do mercado hoje. Então, dependendo para que lado o mercado ande, essa volatilidade ela com certeza vai explodir, justamente porque a gente vai ter a explosão no mercado à vista e a gente provavelmente vai ter a explosão nos mercados futuros, alguma questão de desalavancagem aqui, seja de montagem de posição hedge sendo zerada, ou então realizando gain, ou se o mercado subir, né, sendo zerado também, tá bom? Esse dado vem a calhar com aquilo que a gente comentou da volatilidade baixa que a gente tem hoje no mercado à vista, tá? Outra métrica também que a gente compara aqui
que a gente pode usar para visualizar essa saúde dos mercados futuros é a proporção de posições usando cripto ou stablecoin como margem, tá? Então, quando a gente tem as moedas são usadas, né, as criptomoedas são usadas como margem, a volatilidade é maior dessa tua margem e da tua posição, né? Porque você tem, eu tô fazendo um trade, estou com um Bitcoin e vou fazer um trade em Ethereum, e eu uso o meu Bitcoin para fazer o meu trade em Ethereum. Então, eu tenho a movimentação de ambas, né? Então, a volatilidade, ela sobe muito mais, os ativos acabam flutuando muito mais. E isso geralmente acontece também em um mercado de alta. Então, a gente tem um mercado altista. Eu fiz isso, inclusive, em 2021, aí, 2020 também. Usava meus bitcoins para fazer trade em outros ativos. O mercado estava altista. Então, eu tenho meu Bitcoin, o Bitcoin está subindo. Eu via um ativo que poderia subir um pouco mais e eu ganhava em Bitcoin em vez de ganhar em USDT, né? Então, isso tende a acontecer em um mercado altista aí, a gente pode ver aqui que a gente teve essa dominância de criptos usadas como margens para operar no mercado futuro de até 70% aqui, que foi justamente na máxima histórica aqui em 2021. Depois disso, a gente teve esse início do bear market, um evento de desalavancagem e tudo mais, e a gente começa a ter aqui, mais ou menos em maio, julho, um aumento na quantidade de margem usada como stablecoins e uma diminuição de criptos usadas como margem. Então, a gente tem essa mudança aqui e essa mudança ela acaba virando aqui em outubro, mais ou menos, de 2021, onde as margens usadas nos mercados futuros e derivativos começou a ser em stablecoins e não mais em criptoativos. Então, a gente consegue ter uma menor volatilidade, né? O trader que está fazendo isso, o investidor que está fazendo essa operação, ele acaba tendo menos volatilidade na sua operação, né? Tendo um risco menor até de ser escapado e tudo mais, fica um pouco mais simples assim, né? Um pouco mais menos arrojado, vamos dizer assim, tá? Hoje, a dominância que a gente tem é de stablecoins usadas como margem nos mercados futuros, e ela está batendo 65% hoje, tá? Então, isso traz dois pontos para a gente, né? Um é que a chance que a gente pode ter de um evento de desalavancagem muito extremo, como a gente teve, a gente trouxe aqui no Terra Luna, né? Esses pontos aqui, a gente tinha uma alavancagem maior aqui nessas situações aqui, né? Então, quando a gente tem uma capitulação, o mercado perdendo os mínimas, a gente pode ter esse evento de desalavancagem, que foi Terra Luna, que foi aqui, mas o que é mais característico para nós aqui é esse início do bear market aqui no ano passado, né? Que ele foi marcado realmente por um evento de desalavancagem aqui, né? Então, quando a gente tem essa dominância de stablecoins usadas para fazer esses trades nos mercados futuros, a gente diminui um pouco essa probabilidade de ser um evento de desalavancagem muito forte. Então, a gente poderia dizer que, olhando esse lado, a gente tem um viés um pouco mais altista do que baixista referente aos mercados futuros, tá? Continuando aqui nos mercados futuros, a gente vai olhar agora os founding rates aqui, tá? Esses founding rates, eles mostram para nós um viés, né, do mercado. Então, quando a gente tem esse founding rate muito alto subindo aqui, isso quer dizer que o mercado ele está comprando muito mercado futuro, está comprando. Quando a gente tem uma queda nesse founding rate aqui, ele chega a ficar negativo, isso quer dizer que o mercado está vendendo muito mercado futuro. Então, quando a gente teve esse bull run aqui de 2020, 2021, a gente viu aqui esses founding rates aqui subindo muito mesmo. E agora, esses founding rates vieram a cair, ficaram negativos. Ano passado, aqui, a máxima histórica, a gente teve esse founding rate subindo, mas não chegou a ficar tão alto aqui como a gente teve em 2021, em 2020 aqui, né, janeiro de 2021, que é o que chama a atenção para nós justamente do bear market ter iniciado aqui e não aqui, tá? E como o mercado veio caindo, esse fund rate foi caindo cada vez mais e ele chegou a ficar negativo aqui em setembro, agosto ali, e a gente está praticamente zero aqui, né? Então,
A gente realmente não tem nenhum viés no mercado, olhando os mercados futuros, né? Então, esse indicador ele tende a trazer para nós essa questão da gente ter um viés altista ou um viés baixista. Como a gente está aqui muito próximo do zero, a gente não tem nenhum viés no mercado hoje, né? Então, quando ele fica negativo, a gente está em regiões de estresse, né? A gente está em regiões de fundo de mercado, como a gente viu aqui, né? O fundo de julho do ano passado, aqui no junho desse ano, julho também fez um fundinho do mercado. A gente fez aqui novamente em setembro e a gente está quase negativo novamente aqui. Então vamos ver o que o mercado tende a fazer. Mas isso aqui também ele mostra para nós essa questão dos mercados futuros estarem sendo utilizados como posições hedge também, né? Então a gente tem um equilíbrio nos funding rates, né? Então se a gente não tem esse viés, então aquilo que a gente comentou dos institucionais estarem montando posições hedge, esse indicador ele também mostra isso para nós, com esse funding rate nessa atual situação, que ele tende a nos mostrar que o mercado ele está montando posições hedge sim e não buscando se alavancar em especulação para o mercado altista, tá? Próximo indicador aqui, também falando dos mercados futuros, ele traz aqui a liquidação dos mercados futuros, né, versus a quantidade de open interest aqui no mercado derivativo, né? Então, a gente vai buscar a liquidação de compras e vendas em um percentual dentro dos futuros, tá? Então, isso mostra para nós a dominância das posições zeradas. Se eu estou tendo muitas posições sendo zeradas com lucro, eu tenho esse mercado, esses gráficos verdes. Quando eu tenho as posições sendo zeradas com prejuízo, eu tenho essas barras vermelhas aqui, tá? Então, hoje, essas liquidações, elas estão em mínimas históricas, tá? Mas a dominância que a gente ainda tem aqui no mercado é de 54% de realização de compras, ou seja, o pessoal realizando algum pequeno lucro, né? Então, a faixa de preço que a gente está muito provavelmente são os short-term holders que estão especulando nessa região, mas 54% de dominância, a gente tem 4%, então o mercado está bem equilibrado, aí, então é uma dominância bem pequena, tá? Então, com todas essas observações que a gente fez, aí a gente pode dizer que os mercados derivativos hoje, eles são dominados por investidores sofisticados, que estão montando justamente essas posições de defesa, essas posições hedges, tá? Essas posições, elas estão para ambos os lados, como a gente viu no funding rate, como a gente está vendo aqui também nessa liquidação, está mostrando para nós que o mercado está bem equilibrado. Então, a gente pode dizer que, baseado nesse declínio que a gente tem de volatilidade, e no declínio das criptos sendo usadas como margem, e agora a gente tendo a dominância de stablecoins sendo dominadas como margem, mesmo com os preços caindo, a gente ainda está nessas regiões de mínimas históricas de liquidações e não tem nenhum viés, né? Então, isso só está mostrando para nós a acumulação que a gente pode ter, uma explosão tanto para cima quanto para baixo, independente do que vai acontecer. O cenário macro está bem confuso, então não dá para a gente esperar que vá para algum lado. A gente acredita que possa ser para cima, mas a gente também, o mercado pode cair e a gente ter essa capitulação final, né? Até seria bom que tivesse a capitulação final de uma vez, a gente já acabar com esse sofrimento que está durando um bom tempo, mas como a gente viu em outras semanas também, todos os indicadores que a gente tem trazido, tanto de dados on-chain, quanto de dados off-chain, de indicadores de análise técnica, todos esses indicadores já estão em regiões de sobrevenda, né? Já estão lá embaixo, mínimas históricas. A única coisa que não bate com os últimos fundos de bear markets é a duração do mercado ficando nessa condição de extrema dor financeira. Então, a gente tem indicadores on-chain, indicadores técnicos mostrando que a gente está numa região de fundo de mercado, mas o único indicador que falta para completar isso é a questão de tempo. Isso a gente trouxe na semana passada, nas outras semanas, e aí o pessoal vai ficar curioso, dá uma olhada lá. Provavelmente semana que vem a gente pode vir a trazer alguma coisa assim também. Bom, pessoal, esse é o relatório dessa semana. Então, em resumo, a gente tem uma volatilidade implícita muito comprimida, tanto nos mercados derivativos, mercados de opções, no mercado à vista. A gente tem esse equilíbrio nos mercados futuros que está mostrando para nós que é uma certa
sofisticação dos investidores, né, que traz para nós essa questão dos investidores institucionais estarem dentro do mercado, estarem dominando o mercado nessa atual região, o que é algo bem positivo para um médio e longo prazo. Mas no curto prazo a gente não tem como saber para que lado vai, e a única coisa que a gente pode garantir hoje aqui é que a gente vai ter algum evento de volatilidade nas próximas semanas aí, seja para cima ou seja para baixo.